Meus amigos, bem-vindos ao canal Saga de Heróis. Nesta edição nós vamos continuar focalizando os heróis da FAB, da Força Aérea Brasileira, que integraram o primeiro grupo de aviação de caça na Segunda Guerra na Itália. Nesta edição vamos falar do comandante do grupo, que é o Tenente-Coronel Nero Moura, ok? Mas antes de iniciarmos, eu gostaria novamente de pedir a vocês a sua ajuda ao canal com a sua inscrição, clicando naquele botãozinho que está ali no canto, ok? Depois, apertem o sininho para receberem notificações dos próximos vídeos e deem aquele like, tá bom? Vamos então ao vídeo. Nero Moura era gaúcho de Cachoeira do Sul, onde nasceu a 30 de janeiro de 1910. Fez o curso primário no ginásio Rio Branco, lá mesmo na sua cidade natal, e em seguida entrou para o Colégio Militar de Porto Alegre. Em 1927, ingressou como cadete na Escola Militar do Realengo, no Rio de Janeiro, e no ano seguinte foi transferido para a Escola de Aviação Militar, no Campo dos Afonsos, onde complementou a sua formação como oficial aviador da Aviação Militar do Exército Brasileiro. Promovido a segundo-tenente em janeiro de 1931, suas primeiras missões foram no Correio Aéreo Militar. Durante a Revolução Constitucionalista de 1932, participou de combates ao lado das forças legais, executando voos de reconhecimento, bombardeio e ataque ao solo na região do Vale do Paraíba. Em 1934, foi para Versalhes, na França, para fazer o curso de aperfeiçoamento na École d'Application de l'Air. Em 1937, já no posto de capitão aviador, foi designado subcomandante do 3º Regimento de Aviação em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Em 1941, é criada a Força Aérea Brasileira como resultado da fusão da aviação militar com a aviação naval. E no mesmo ano é criado o Ministério da Aeronáutica. Nero Moura, já como major aviador, é designado como oficial de gabinete do primeiro-ministro da Aeronáutica, Joaquim Pedro Salgado Filho, permanecendo nessa função até dezembro de 1943. Com o Brasil já com guerra declarada contra os países do eixo, em 18 de dezembro de 1943 foi criado o primeiro grupo de aviação de caça para combater no teatro de operações da Itália. O ministro Salgado Filho designou para comandá-lo o major aviador Nero Moura. Começaria então um intenso programa de treinamento no Panamá e nos Estados Unidos antes do embarque para a Europa. Já no mês seguinte, em janeiro de 1944, Nero Moura viajou para os Estados Unidos acompanhado por 32 homens-chaves que constituíam o núcleo do grupo de caça. O destino foi Orlando, na Flórida, onde este grupo faria um treinamento tático avançado na School of Applied Tactics of the Army Air Force. Depois desse período de treinamento, este grupo seguiu para Aquadulce, no Panamá, onde já se encontrava o restante do grupo de caça para fazer o primeiro período de treinamento de combate utilizando os caças Curtiss P-40. O estágio seguinte foi no Suffolk County Army Airfield, em Long Island, nos Estados Unidos, onde concluíram o treinamento com o caça Republic P-47, o Thunderbolt, que seria a aeronave a ser utilizada pelo grupo na Itália. Fim do treinamento em Suffolk, o grupo já estava pronto para seguir para a Itália. Para tal, o grupo seguiu para Patrick Henry, na Virgínia, onde no dia 19 de setembro de 1944 embarcaram no navio Columbia, que era um transatlântico francês arrendado ao governo norte-americano e convertido em navio de transporte de tropas. O Columbia chegou a Livorno, na Itália, no dia 6 de outubro, e o grupo seguiu de trem para Tarquínia, onde seria a sua primeira base de operações.
O primeiro grupo de caça brasileiro ficou integrado ao 350º Fighter Group da USAF, United States Army Air Force, operando com a denominação de 1st Brazilian Fighter Squadron. Uma vez instalados em Tarquínia, começaram as operações aéreas do grupo, que recebeu o nome código de Jambok e foi dividida em 4 esquadrilhas. Cada uma delas recebeu a denominação de uma cor e nos aviões foram pintados uma letra e um número que designavam a que esquadrilha pertenciam e a hierarquia do piloto na esquadrilha. Nero Moura teve uma atuação destacada como comandante do primeiro grupo de caça. Apesar das dificuldades impostas pela guerra, conseguiu conduzir o seu grupo angariando a simpatia e o respeito de todos os seus comandados e ainda fazendo deles os mais eficientes e destacados aviadores no teatro de operações da Itália. Havia uma certa precariedade com a base aérea de Tarquínia. Em tempos de chuva, formava regiões alagadas e o efetivo ficou alojado em barracas de lona. As condições operacionais melhoraram quando, em 21 de novembro de 1944, o grupo se transferiu para sua nova base em Pisa, a base aérea de San Giusto. Com a mudança, o pessoal passou a ocupar prédios da cidade, incluindo o Albergo Noturno. Mesmo na sua condição de comandante do grupo de caça, Nero Moura ainda teve atuação nas operações aéreas, tendo realizado um número considerável de missões. A primeira em 4 de novembro de 1944 e a última em 1º de maio de 1945. Uma passagem que demonstra a grandeza de Nero Moura como comandante do grupo ocorreu por ocasião dos preparativos para a ofensiva da primavera em abril de 1945. A essa altura do conflito, o grupo de caça brasileiro contava com apenas 22 dos 43 pilotos de combate que compunham o grupo original. 4 haviam sido mortos em acidentes, 5 mortos em combate, 5 foram abatidos e aprisionados pelos alemães e 7 afastados de voo por motivos de saúde. Isto fez com que os 22 restantes cumprissem todas as missões que competiam ao primeiro grupo de caça e voassem pelos 43, já que não houvera recompletamento do grupo na medida em que as ausências iam acontecendo. Tendo em vista esse cenário, Nero Moura é chamado pelo comando americano para que fosse informado que, uma vez que a guerra já se aproximava do fim e considerando que o grupo brasileiro já se apresentava desfalcado e exaurido, poderia ser dispensado das operações finais e poderia retornar ao Brasil caso assim o quisesse. Nero Moura respondeu ao comandante que, por se tratar de uma opção do grupo, iria reunir os 22 pilotos para saber da opinião de cada um deles com relação a esse assunto. Na reunião que se seguiu, Nero expôs a situação, disse em seguida que ele próprio ficaria e que cada um decidisse a sua permanência de acordo com suas convicções. E aconteceu então um dos fatos mais significativos daquele bravo grupo de combatentes. Todos decidiram ficar com seu comandante. E logo a seguir a esse fato histórico veio o dia 22 de abril de 1945. Foi um domingo marcado pelo maior número de saídas ofensivas da campanha do primeiro grupo de caça, demonstrando a tenacidade e o patriotismo daqueles bravos grupos de 22 pilotos brasileiros. A primeira decolagem se deu às 8h30, com 4 aviões, a segunda às 8h40 e assim sucessivamente até às 18 horas com a última decolagem. Também de 4 aviões, perfazendo um total de 44 missões. Somente neste dia, cerca de 180 alvos, entre veículos, pontes, balsas, posições fortificadas e tanques foram destruídos. Esse extraordinário feito dos 22 pilotos brasileiros fez com que o dia 22 de abril ficasse consagrado como o Dia da Aviação de Caça do Brasil. Terminada a guerra, Nero Moura partiu com mais 18 aviadores para San Antonio, no Texas, de onde deveriam levar 19 Thunderbolts para o Brasil para serem incorporados à FAB. Com relação a esse episódio, há uma história muito interessante que era sempre contada pelo Brigadeiro Moreira Lima, um dos componentes desse grupo. Eles decolaram de Kelly Fields com os Thunderbolts rumo ao Brasil e, para comemorar este regresso à pátria depois de longo tempo, combinaram dar um pequeno show aéreo na chegada ao Rio de Janeiro. Naquela época,
O edifício à noite na Praça Mauá era o prédio mais alto da América Latina. Com seus 22 andares e uma altura de 102 metros, o edifício tornou-se uma referência sempre que se tinha que comparar alturas do que quer que fosse. Depois dessa viagem, ao se aproximarem do Rio, Nero Moura se utilizou do rádio para transmitir aos demais membros do grupo algumas instruções finais e recomendações de segurança. Ressaltou que, pelo fato do regresso ao lar após longa ausência, poderia gerar alguma euforia, resultando em excessos, mas advertiu para que tivessem cuidado, para que essa euforia não lhe subisse a cabeça e começassem a exagerar. Não quero ver ninguém passando abaixo do edifício à noite, disse ele. E só ele passou acima. Fora aquela a primeira e única vez que as orientações do chefe não foram cumpridas, por um motivo considerado justificável. Em setembro de 1945, Nero Moura assumiu o comando da base aérea de Santa Cruz. Com a deposição do presidente Getúlio Vargas, sua lealdade ao presidente o levou à prisão. Em seguida, pediu passagem para a reserva como coronel em novembro do mesmo ano. Suas ações em combate na guerra permitiram que tempo necessário para a reserva fosse computado legalmente. Na vida civil, Nero Moura dedicou-se à aviação comercial. Foi diretor técnico da Aerovias Brasil de 1946 a 1948 e, posteriormente, diretor superintendente do Lloyd Aéreo Nacional de 1948 a 1950. Com a eleição de Getúlio Vargas para a presidência da República, Nero foi convidado para assumir o Ministério da Aeronáutica, mantendo-se como ministro até o dia 20 de agosto de 1954, 4 dias antes da morte de Getúlio, quando se exonerou por pressões políticas. Por força de uma lei que beneficiava a quem combateu contra os comunistas na Revolução de 1935, Nero Moura foi promovido ex ofício a brigadeiro do ar. Este grande herói do primeiro grupo de aviação de caça faleceu aos 84 anos de idade no dia 17 de dezembro de 1994 e permanece em espírito junto a todos os caçadores brasileiros. Seus restos mortais repousam no Memorial Santa Pua, na base aérea de Santa Cruz, no Rio de Janeiro. E assim, meus amigos, com esse P-47 aí ao fundo, chegamos ao final de mais um vídeo aqui no canal Saga de Heróis. Agradeço a atenção de todos e volto a solicitar de vocês a sua ajuda com sua inscrição no canal, clicando naquele botãozinho que está ali no canto, ok? Depois apertem o sininho para receber notificações dos próximos vídeos, divulgue para os seus amigos, não se esqueçam daquele like e continuem prestigiando o canal, clicando e assistindo esses vídeos que estão aparecendo ou vão aparecer aqui do lado, ok? Não se esqueçam também de conhecer, de visitar o conteúdo do canal para que vocês possam conhecer todos os vídeos que já foram publicados aqui até o presente momento. O link para o conteúdo do canal está lá na descrição do vídeo, lá embaixo, tá bom? Forte abraço a todos e até a próxima.